Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da nossa quinta temporada aqui do Projeto Live, que na tarde de hoje tem a alegria de receber o advogado Guilherme Porto. Guilherme é, como eu disse, advogado, mestre e doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, professor convidado em diversos cursos de pós-graduação, na FADERGS, na Uniriter, na Fivale, enfim, em diversos cursos de pós-graduação, um pesquisador que há alguns anos se dedica ao estudo da prova e que com certeza hoje vai nos brindar com ótimas considerações. Vou entregando aqui aqueles 2, 3 minutos para vocês ingressarem na live. É o tempo também que a gente enche a sala para receber com muito carinho o convidado de hoje. Obrigado, João, Tomás, Carla, pelas presenças constantes aqui na live. Muito obrigado. Lembrando que a live de hoje, assim como as demais, ficará salva no meu IGTV e que logo mais ela sobe para o meu canal no YouTube, para que vocês possam sempre ter a oportunidade de conferir na íntegra todas as considerações apresentadas nesse projeto. Grande Charles. Joia. Bem-vindo a Genoa. Vamos nós. Vamos nós. Firmes aí para a sexta temporada, em breve. Se Deus quiser. Obrigado, Santos. É um prazer também poder compartilhar esse espaço com vocês. Meu imperador, grande Marco. Marco, vamos marcar nossa live, tá bom? Vou te ligar mais tarde pra gente resolver logo isso aí. Obrigado, pessoal. Vamos ver se o nosso convidado já está na sala. Ó, meu querido Luiz Madeira, saudações aí. Torcendo pela conclusão do seu doutorado aí em Portugal. Vamos lá. Receber com muito carinho o professor Guilherme Porto. Olá, meu amigo. Tudo bem? Olá, Marcelo, tudo bem? Que alegria poder recebê-lo aqui no Projeto Live, Guilherme. Fico muito feliz que você tenha conseguido um espaço aí na tua agenda corrida para nos brindar com considerações acerca de um tema que eu sei que é muito caro a você, né, que é o tema das provas. Fico muito feliz que você tenha conseguido aí um espaço na agenda. Eu sempre registro na abertura das transmissões que esse projeto visa levar críticas atualizadas, né, sobre pontos específicos do direito, mas de forma mais leve, mais descontraída, Guilherme, porque assim a gente vai colaborando para o aprendizado dessa galera que nos acompanha, que está aí, segue em isolamento social. E eu tenho certeza que hoje a gente vai aprender muito, então eu já queria registrar aqui o agradecimento. Pô, Marcelo, alegria toda minha participar aqui nesse projeto que é tão legal. Acho que tudo que visa difundir conhecimento e compartilhar conhecimento é algo que deve ser muito incentivado e tu que exerce, né, tão lindamente a profissão da docência, entre outras, que distribui tanto conhecimento aí, teu serviço a toda a nossa nação é impagável. Então, para mim é uma alegria, é um privilégio, né? E, que nem tu disse, assim, de uma forma leve, vamos compartilhar, vamos conversar aqui sobre o assunto, né? Que provas, né? Que é algo que eu estudei um pouquinho, né? Mais ou menos, então, então me é muito caro, né? Sem dúvida. Amigo, veja, você sabe, né, disso, mas há sempre algum seguidor que está acompanhando pela primeira vez, então vou insistir aqui com os avisos institucionais. Eu conduzo a live no formato de entrevista para ir franquear a palavra por mais tempo, né? Eu farei aqui, né, sempre 5, 6, 7 provocações para conduzir o raciocínio, mas o espaço é todo seu. Eu sempre registro que o convidado é a estrela da live, a gente está aqui para lhe ouvir, para aprender contigo. E como eu sei que live boa passa muito rápido, vou logo para a primeira pergunta. Veja, tu estudas o tema da prova há muitos anos, eu sei disso, né? Então, eu já queria lhe fazer a primeira pergunta. Esse tema, o tema da prova
e aí vou fazer o corte, no processo civil, é um tema que reclama constantes releituras? Olha, Marcelo, como tu disse, eu estudo o tema da prova desde os tempos do meu mestrado, assim, então eu já venho com ele assim bem amadurecido nos meus raciocínios, nos meus pensamentos a respeito do tema, né? Assim, certamente eu vejo a prova como um dos pilares da democracia processual, né? Como uma das garantias de que o processo ele não é autoritário. Isso é uma das minhas grandes preocupações no processo civil, que o processo não seja um processo autoritário, impositivo. Claro. E a prova exerce esse papel. Então, quando eu tenho a necessária revisitação do tema, eu faço uma nova garantia de que a prova não está sendo utilizada de uma forma deturpada. Eu não estou pegando um instituto que é tão caro, não só ao processo civil, mas ao direito como um todo, né? E garanto que ele esteja sempre sendo bem interpretado e atualizado conforme as necessidades que a sociedade apresenta, que na verdade é um dos grandes desafios do nosso direito, né? Que é se manter atualizado, respondendo aos anseios que a sociedade apresenta a nós, né? Então, assim, a revisitação constante do tema probatório, ela é muito importante, muito importante. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem alguns doutrinadores importantes sobre o tema, né? Temos o professor Reichel, o professor Vitor de Paula Ramos, o professor Arthur Carpes, né? Que estudam muito aprofundadamente o tema e é engraçado que assim que muitos deles têm visões divergentes, né, sobre o tema. E eu também diverjo deles em muitas coisas, menos do meu orientador, né, o professor Reichel, que eu não posso, né, que é meu querido, que eu defendo junto com ele, com isso e deles, as posições. Mas assim, esse debate, essa divergência é importante, inclusive, para demonstrar que o tema probatório ele não pode ficar estagnado. Ele tem que ser, sim, revisitado e atualizado conforme forem todas as nossas evoluções sociais. Perfeito. Na sua tese de doutorado, e aí eu lhe agradeço muito pela gentileza, pela confiança, na tua tese de doutorado, você traz algumas informações muito interessantes. Uma delas diz que o Código de Processo Civil não é um instrumento direto de transformação social, mas em alguma medida ele reflete essas mudanças, né? E a gente tem uma mudança paradigmática, eu vou falar da Constituição de 1988, a partir daí a gente consegue discutir o sistema cooperativo, o princípio dispositivo, porque eu acho que tu tens uma preocupação muito nobre, né? Que é de assegurar a democracia, não só da gerência, da instrução da prova, mas da produção do resultado. E eu acho isso fantástico, me permito o elogio. Então, já queria lhe fazer uma primeira pergunta. Considerando aqui que o CPC, como você diz, em certa medida, reflete essa mudança social, o que é que você destacaria para a gente de mudança na instrução da prova, partindo desse paradigma novo, Constituição de 1988, a preocupação que temos com a democracia? Como é que isto reflete no Código de Processo Civil no que toca à produção da prova? Que bom que tu me fez essa pergunta, Marcelo, porque eu posso entrar num tema que é muito assim interessante, que é o poder instrutório do juiz, né? Porque a gente vem de uma cultura em que se acostumou com uma relação meio vertical no processo, onde o juiz está acima e as partes entregam ali tudo que eles podem, né? Essa cultura veio mudando um pouco, né? E quando a gente começa a falar, por exemplo, em colaboração, né, já começa a se perceber uma horizontalização dessas relações, em que eu, como parte, claro, eu ainda dependo do juiz ter um poder decisório para pacificar o conflito da forma que for possível, mas eu não vou mais ter um juiz só passivo. O juiz pode agora, então, participar da instrução da prova. Ele vai ter esse poder de também buscar a melhor solução, né? E isso eu acho que é uma questão paradigmática importante de se pontuar, porque a partir daí eu posso ter questões saudáveis e questões não tão saudáveis, que é inclusive um dos pontos da minha tese, né? Quando eu vou conferir
poderes instrutórios ao juiz para que ele possa participar dessa instrução, para que ele possa qualificar a produção probatória, para que ele possa complementar aquilo que as partes não conseguiram esclarecer para poder criar a sua convicção, né? Eu tenho que ter mecanismos importantes de apreciação do que o juiz está fazendo, para ver se ele não está, como posso dizer, ultrapassando limites que vão ferir essa democracia processual que eu defendo, né? Então, a instrução probatória no novo CPC, ela tem uma carga axiológica muito importante, de buscar, sim, cada vez mais um compromisso com a verdade, né? E, claro, quando a gente fala em verdade, a gente acaba entrando numa discussão filosófica meio espinhosa, porque a gente não tem muito consenso sobre o tema, né? Até para citar um dos grandes estudiosos da prova no mundo, o professor Tarufo, né? Ele define alguns doutrinadores, dentro dos quais eu acho que eu me incluo como verifobos, né? Que tem medo da verdade. E não é que eu tenha medo da verdade, eu tenho um pouco de medo dos limites que a gente está disposto a ultrapassar para chegar na dita verdade, né? Então, assim, o CPC, ele encara a instrução probatória de uma forma muito séria e muito importante, como ele tem que ser encarado. Mas eu acho que em alguns momentos ele talvez esqueça outros direitos para tentar buscar essa prova e essa instrução. Perfeito. Eu, inclusive, na sua tese, não vou ficar dando spoiler, porque você está, né? O pessoal tem que comprar para poder ler, né? Não vou ficar dando muito spoiler, mas eu digo que você tem essa preocupação, inclusive para dizer que nem tudo é possível ou deve ser admitido na democracia na busca pela verdade. Quer dizer, você não pode, em função disso, desrespeitar direitos das partes, né? Provas que sejam deslaboratórias. Não, será que a dignidade, por exemplo, não é o limite para a busca da verdade? São questões super interessantes que você traz na tese. Não vou dizer, não vou, como eu disse, não vou dar spoiler, porque eu quero que os meus amigos, alunos, pesquisadores comprem. Está mais do que recomendado. Mas vou aproveitar isso para te fazer uma próxima provocação, Guilherme. Veja, você de fato disse muito bem que quando a gente vai tratar da verdade é um tema espinhoso, né? Vai sempre trazer uma reflexão filosófica, a diferença entre fatos e alegações. E aí eu lhe pergunto, a reconstrução dos fatos não coloca para o processualista desafios hermenêuticos? Porque você sempre terá ali diversas versões sobre os fatos. Nem todas são versões admitidas pela instituição. Então eu te pergunto, será que a reconstrução do fato não coloca para o processualista um desafio de ordem hermenêutica? Marcelo, a tua pergunta ela é muito interessante e difícil de responder, porque assim, cada fato depende dos olhos de quem está vendo, né? Às vezes o mesmo fato cada um interpreta de uma forma e o desafio hermenêutico disso é enorme. O que torna ainda mais importante, estabelecer a importância do instituto probatório e dos limites dele, porque daqui a pouco, para eu demonstrar um fato, ou para melhorar um pouquinho só o esclarecimento de um fato, eu vou violar uma série de direitos. Certo. Ou para e aí não vai valer a pena, e eu estou aqui sempre buscando trazer para esse lado das garantias de direitos, porque eu acho que a hermenêutica cumpre essa função de delimitar a interpretação e não só delimitar a interpretação, mas balancear como os direitos são aplicados, né? Então, quando eu estou falando de direito probatório, a hermenêutica cumpre essa função de estabelecer a qualidade da prova também. Olha, eu estou aqui com uma prova que indica tal e tal situação. Para eu conseguir melhorar tal e tal situação, eu vou ter que ingressar em esferas mais graves. Bom, vale a pena eu fazer isso? A hermenêutica daqui não é suficiente para eu já criar uma convicção e criar um estándar probatório me dê juízo, deu conforto ao juiz poder entregar a decisão.
Voltamos. É, Eu deu vou uma... fazer o seguinte, amigo. Deu uma... Vou fazer o seguinte aqui. Vou desativar temporariamente os comentários para a gente ganhar estabilidade aqui na conexão. Vamos lá. Tá, maravilha. Maravilha. Mas então, assim, eu enxergo a hermenêutica probatória, especialmente, como um ponto de delimitação de onde se pode chegar e do que se pode fazer. E de como o juiz pode, porque ao final a gente sabe que a prova ela deve, ela pertence ao processo e que as partes devem utilizar as provas até para se convencer também, pacificar a confiança. Mas, do ponto de vista pragmático, o juiz vai analisar a prova, vai decidir. Então, a hermenêutica que o juiz aplica sobre essa prova, ela tem que ser bem cortada e delimitada para exatamente verificar se existem vantagens ou não em ir além do que a gente considera razoável. Então, essa interpretação hermenêutica da prova cumpre uma função social no processo muito importante, ao meu ver, claro. Que aí a hermenêutica, como se defende, vai ser utilizada mais em prol dos direitos fundamentais e das garantias processuais. Muitas vezes impondo limites, né? Exatamente, para poder balancear, porque não adianta eu, na busca da verdade, olha, eu vou fazer que eu vou... Né? A busca da verdade, que é um marco axiológico do nosso CPC, não pode ser mais importante que o contraditório ou que a liberdade das partes tem que ser tratado de forma balanceada, né? E a hermenêutica cumpre esse papel de balancear os valores. Eu concordo contigo. Acho, inclusive, que se a busca for desenfreada, quem busca pode encontrar a verdade, mas se perde no caminho, porque, para isso, desrespeitou uma série de garantias. E assim, né? E às vezes, Marcelo, a verdade que a gente encontra não é bem a verdade até, porque a gente força uma situação para encontrar uma solução que a gente quer e acaba não refletindo exatamente a reconstrução dos fatos que a gente colocou antes. Né? Perfeito, amigo. Vou partir para uma próxima provocação aqui, porque você registra, inclusive, de forma, na minha opinião, de forma muito didática na tua tese, você fala do avanço social e dos reflexos disso. Vocês, de um lado, vamos tratar aqui do avanço social. De um lado, isso implica leis mais complexas, a gente consegue constatar isso com tranquilidade, né? É uma consequência de fácil constatação, você tem leis mais complexas, e de outro lado, o direito, para alcançar toda essa diversidade, passa a trabalhar com termos cada vez mais vagos, que você vai chamar lá de direito mais aberto. Isso. E aí a questão é a seguinte, considerando leis mais complexas, considerando um direito mais aberto, e quando tu falou isso, né, quando eu li isso na tua tese, eu olhei para o Código de Processo Civil e falei, pô, mas é exatamente por aí, porque eu participei de várias audiências públicas e as principais e mais frequentes críticas disparadas à época, projeto de CPC, iam por essa linha. Tem termos muito vagos aqui, razoabilidade, proporcionalidade, adequação, tudo é possível. Isso causaria uma certa insegurança jurídica. Mas aí veja, vamos considerar leis mais complexas e direito mais aberto. Tudo isso num sistema cooperativo que nós sabemos convoca o juiz para participar mais ativamente da instrução da prova. E aí eu lhe pergunto, primeiro, isso não pode, em tese, colaborar para uma espécie de ativismo judicial? Não pode, em tese, potencializar a discricionariedade judicial? E se sim, como é que você percebe, que filtros nós podemos utilizar para impedir esse resultado? Porque é um resultado que pode acabar comprometendo a democracia. Eu acho que tua colocação, Marcelo, é pontual, porque exatamente o ativismo judicial é uma faca de dois gumes muito marcado, né? Ele, se bem utilizado, ele pode ser muito benéfico ao sistema, né? Porque o juiz tem poderes lá para poder dar uma decisão de maior qualidade e, ao ser de maior qualidade, entregar uma prestação que vai, de fato, pacificar o conflito, que vai satisfazer as partes, enfim, ao menos, né, dentro de uma razoabilidade. Agora, se eu pego um juiz que não tem muito bem delimitado o que é democrático e o que não é, para mim, o pior tipo de autoritarismo, Marcelo, é o autoritarismo institucional, porque contra ele eu não tenho muito o que fazer. Né? Concordo. E o judiciário, ele tem, assim,
uma dificuldade, às vezes, de compreender isso. Assim. O judiciário assim, na verdade, o direito em si. Porque é muito fácil eu ter um poder na mão e usar esse poder para impor a minha visão de mundo sobre aquilo que eu considero correto ou não, né? E aí vai o problema dos conceitos abertos, conceitos vagos, razoabilidade, adequação, enfim, e das leis complexas que a gente pode de alguma forma, sempre querer flexibilizar a favor da minha interpretação do que é certo e do que não é certo, né? E o juiz, na verdade, o Poder Judiciário, tem o poder de fazer impor isso sobre a sociedade em si, né? Então, o ativismo judicial, né, é uma questão que é muito delicada, porque exatamente trata diretamente sobre a democracia processual mesmo. E às vezes até mais, porque até além do processo formal, do processo como um todo mesmo, como ciência. Porque eu posso passar, por exemplo, a ter uma forma de legislação pelo Poder Judiciário. Daqui a pouco, quem vai legislar é o Poder Judiciário, porque ele vai dizer, olha, decisões são essas aqui e acabou. Né? Que até uma questão que se tratou quando se trouxe os precedentes para o nosso ordenamento aqui, que se debateu. Será que a gente não está legislando pelo Poder Judiciário? Não está criando uma forma heterodoxa de legislar? Né? E não vai criar autoritarismo isso? Então, assim, Marcelo, para não te deixar sem uma resposta, assim, eu vou ter que admitir que a solução contra isso, exatamente, concretamente, eu não sei. Eu sei que a gente tem que firmar muito bem conceitos. E ao firmar conceitos doutrinariamente, especificamente doutrinariamente, a gente pode usar esses conceitos para daí sim pegar uma legislação que é hipercomplexa e adequar a uma legislação que é aberta, para sempre garantir os nossos direitos fundamentais processuais e materiais. Né? Então eu vejo mais ou menos dessa forma. Eu vou reativar os comentários, porque não sei se o Beck dessa vez já chegou na sala, mas se o Beck estiver por aqui, ele vai dizer, eu quero é regra. Eu quero regra. Eu quero é regra. Regra para dentro, que resolve isso. Tá certo, amigo. Vou avançar, vou te fazer mais uma provocação, amigo. E aí, para tratar do princípio dispositivo, que você já mencionou anteriormente. E aí você também, de maneira didática, traz lá o modelo adversarial. E quando você trata do modelo adversarial, você vai evocar o Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, vai trazer também as lições do nosso querido amigo Daniel Miquindiero, e contrapõe o sistema, o modelo adversarial, com o modelo, o sistema inquisitivo. Aí você traz lá a lição do Daniel Neves, que é uma visão bem plural. Queria que você explicasse um pouquinho para nós, para a gente, em que consiste, me dá aqui algumas características do modelo adversarial, do modelo inquisitivo e como é que esses modelos estão representados no CPC. Essa é uma pergunta de ordem mais didática, porque, como tu sabes, o público aqui vai de graduandos a pós-doutorandos. Então, para a gente alcançar todo mundo, eu vou te fazer uma provocação agora de ordem mais didática. Me diz aqui, me fala um pouquinho do sistema inquisitivo, inquisitorial, do sistema do modelo acusatorial e como é que isso é percebido no CPC 2015. Pois então, Marcelo, a questão da inquisitoriedade, ela transita muito próximo, né, aos poderes instrutórios do juiz, né? Porque permite ao juiz, então, uma maior atividade no processo, enquanto que o sistema adversarial, ele assim, deixa as partes vão litigar entre si e o juiz vai ficar imune a isso aqui para poder dar uma decisão imparcial, né? Uma decisão conforme o direito. E as partes que tragam aqui os elementos. Num sistema inquisitorial, o que eu busco referir assim, quando eu desenvolvo esse tema, é que me parece importante, sim, dar uma certa inquisitoriedade ao nosso sistema. Por quê? Porque eu valorizo, então, a figura do juiz na busca por uma solução judicial mais adequada. E aí, quando eu posso dar ao juiz a possibilidade de produção de prova pericial por ele determinada, inspeção judicial, buscar ouvir testemunhas, inverter ônus da prova também,
inverter o ônus da Certo. prova, ou melhor posto, dinamizar o ônus da prova, eu permito que ele exerça uma posição ativa dentro do processo, respeitados os direitos processuais fundamentais, mas trazendo uma inquisitoriedade em que ele vai poder, então, buscar entregar uma prestação mais próxima daquilo que é a realidade, porque ele vai ter mais facilidade de criar a convicção dele. Porque muitas vezes, quando as partes trazem os seus elementos, as suas provas, aquilo não tira as dúvidas do juiz, não tira efetivamente as dúvidas do juiz. O juiz tem outras dúvidas. E quando eu permito ao juiz certa inquisitoriedade, eu permito que ele vá sanar essas dúvidas, né? E claro, essa inquisitoriedade, ela tem que ser tratada de forma complementar ao direito fundamental à prova das partes, porque ela não pode ser independente e nem sob pena de cair no autoritarismo também, né? Então, que é essa minha preocupação muito grave, né? Então, eu entrego uma certa inquisitoriedade complementar para que o juiz possa, no nosso sistema do CPC atual, buscar elementos para melhorar a qualidade da sua convicção e, assim, esclarecer melhor os fatos dentro do que é possível, dentro do que a ciência, a técnica permite que a gente esclareça. Aí, a gente me corrija se estiver errado, mas aqui você tem uma tensão, me parece que muito evidente, entre os poderes instrutórios, para o juiz determinar, de produção de prova de ofício, para formar sua convicção, e de outro, o direito da parte de não produzir prova contra si ou uma prova desabonatória. Então, é uma tensão que me parece muito clara, e quem lê os teus textos vê que isso é de fato uma preocupação que a gente precisa ter, porque é uma tensão que tem que ser conciliada, não dá para dar uma resposta pronta. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que é possível equacionar? Primeiro, você concorda comigo que existe essa tensão? E se sim, como é que a gente poderia equacionar isso? Sim, Marcelo, eu concordo em gênero, número e grau contigo que existe essa tensão entre um poder instrutório do juiz, porque o juiz foi alçado a essa possibilidade de produção de provas por ele mesmo, e eu tenho um artigo expresso no CPC que diz, olha, eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Artigo 309, né? Muito bem. Onde é que está? Assim, por que eu considero, em alguma medida, alguns dispositivos do CPC abusivos nisso? Por quê? Porque eu tenho mecanismos de buscar a solução judicial razoavelmente qualificada sem violar liberdade das partes, sem violar contraditório. Porque, veja só, Marcelo, eu entendo o contraditório como um direito, certo? Uhum. Positivo de influenciar o juízo. Ou seja, eu tenho o direito de participar, se eu quiser, e influenciar o juízo a meu favor. Certo. Certo? Agora, quando eu... Por exemplo, o artigo 400, parágrafo único, é um que eu trato especificamente na minha tese, 400, parágrafo único. Ele diz que o juiz pode tomar medidas mandamentais, indutivas, subrogatórias e coercitivas para a entrega de um documento. O juiz está dizendo, olha, se tu não entregar determinado documento, eu vou te aplicar uma multa. O que está por trás disso? Está se criando um dever de provar. Um dever de provar. Que é, inclusive, uma posição que o professor, meu amigo, Vitor de Paula Ramos, defende, que existe o dever de provar. Eu acho o contrário. Eu acho que não existe um dever de provar. Eu acho que existe um ônus. E com o ônus, eu acabo tendo, assim, bom, se eu atendi ao ônus, eu vou ter os benefícios disso. Se eu não atendi o ônus, eu tenho, então, os prejuízos disso. E aí é que transita essa tensão muito grande entre o direito de não produzir prova contra mim mesmo e o poder instrutório do juiz. Porque o juiz ele tem expressamente posto o poder de me aplicar a multa. E eu tenho o direito de não produzir essa prova contra mim mesmo. Muito bem. Como é que eu transito aí? Me parece, Marcelo, na minha visão, certo? Na minha visão, que o direito de não produzir prova contra mim mesmo, ele deve prevalecer, porque eu tenho mecanismos de se chegar à solução do conflito sem invadir esse tipo de seara, que é de criar um dever de produzir prova, mesmo contra os meus interesses. Por exemplo,
o comportamento processual da parte, ele não é muito valorizado no nosso ordenamento. Ninguém diz que um comportamento, não vou dizer desleal, mas um comportamento que não esteja muito colaborativo não possa ser desvalorizado, não possa ser trazido em desfavor do réu, do autor. Eu posso utilizar a dinamização do ônus da prova como forma de superar eventuais dificuldades da parte não me entregar o documento. Quando eu vou lá no começo do processo, o juiz olha, se o juiz atentamente olhar o processo, ele vai dizer, olha, a produção da prova deve ser balanceada, eu vou, então, aqui dinamizar. O autor produz tal coisa, réu produz tal coisa. Quem não produzir, bom, vai arcar com o ônus de não produzir isso. E vai se ter uma regra de julgamento pelo ônus da prova, que não é nada novo, mas que soluciona o conflito sem violar, sem entrar em searas muito importantes. Que nem eu disse, eu tenho o direito de participar da instrução, eu não tenho o dever de participar da instrução. Se eu não participar da instrução, eu vou arcar com as consequências naturais disso, de não participar da instrução. Então, me parece que aí reside muito fortemente o direito de não produzir prova contra mim mesmo, num direito ao contraditório positivo, num direito de participação, onde eu, se eu quiser, participo, se eu não quiser, eu vou arcar com isso. E a partir daí, que me parece que alguns dispositivos do CPC, 403, 400 parágrafo único e alguns outros espaços, ultrapassam a linha do razoável. E essa é a minha crítica. Que, então, eu tenho que sim ter uma definição, um corte sistêmico muito importante ali no 379, porque o 379, se tu pegar ele parece meio deslocado de todo o código, mas ele está ali exatamente para cumprir uma função de defesa das partes. Então, eu acho que essa tensão existe, ela é grande, ela deve ser tratada. Eu estou cada vez mais convencido de que assim, eu defendi a minha tese ano passado, né? E desde então venho ainda desenvolvendo o tema. Eu estou cada vez mais convencido de que o direito de não produzir prova contra si mesmo é um direito que deve ser respeitado para garantir a democracia do processo. Perfeito. Ó, fui mencionar aqui o Daniel Neves, que já nos honra aqui com a live. Então, um abraço, meu querido amigo Daniel Neves, que também estuda a prova, né? Citado por ti na tese. Um abraço para o Daniel. Eu vou aproveitar, então, já que você falou, inclusive, do comportamento das partes, né? Será que esse comportamento aí já não é também avaliado para trabalhar o que se chama de ônus dinâmico da produção da prova? Sim. Pois é, eu acho que pode, mas ele poderia ser mais trabalhado. Porque a dinamização, ela cumpre uma função interna do processo muito importante e muito grave. Deve ser, tanto que a decisão de que dinamiza tem que ser bem fundamentada. Não posso simplesmente dinamizar sem explicar as razões do porquê, né? Mas, assim, quando eu dinamizo o ônus da prova, eu acabo entregando ônus às partes, com perdão da redundância, eu acabo entregando algumas obrigações que eles têm que cumprir, porque se não cumprirem vão sofrer uma consequência. Bom, o que é o comportamento da parte nesse contexto? Seria, e aí eu vou te perguntar para a gente debater também, até, inclusive, sobre o termo, né? Seria, bom, eu me insurgi contra a dinamização do ônus da prova, porque eu acho que determinada prova prejudica meus interesses. É um comportamento que não é colaborativo ou é um comportamento absolutamente legítimo dizer, olha, eu sou autor, eu quero provar, eu sou réu, eu só tenho que provar que não aconteceu. Fato modificativo, extintivo ou extintivo do direito, né? Esse comportamento é um comportamento valorizado ou quando aí é um outro comportamento numa outra seara mais interna do processo. Quando eu atendo ao meu ônus, eu atendo ele trazendo só questões que me favoreçam ou questões gerais, que vão dizer, olha, isso aqui é o conflito que está posto. Essa é a questão do comportamento processual que eu acho que não é bem ainda tratada. Porque eu acho que o comportamento processual, Marcelo, ele pode ser avaliado com mais precisão, não tanto no ônus da prova, mas no estándar probatório. Por quê? Porque se eu pegar um comportamento processual que
indica, que dá indícios fortes, que dá elementos de que essa parte não está querendo produzir a determinada prova, está dificultando a produção de determinada prova, não está trazendo a prova conforme é solicitada, conforme é o ônus dele. Bom, isso é uma questão que o comportamento processual pode, então, aumentar ou diminuir o estándar probatório. Porque a gente tem um estándar no processo civil que é aqui. O processo penal é aqui. Cada área do processo tem um nível de estándar. Mas a gente costuma tratar como um estándar fixo. E ele não precisa ser fixo. Ele pode ser maleável, que nem o ônus da prova. Pode ser maleável também. Eu concordo que essa maleabilidade, inclusive, dialoga melhor com o caso, permite uma avaliação mais consistente do comportamento das partes. Afirma boa-fé processual, afirma um comportamento que deve ser cooperativo. Eu concordo contigo. Por isso que eu acho que o tema das provas, aí voltando à primeira pergunta que ele fez, né? Por que o tema das provas passa constantemente por releituras, para se adaptar melhor às necessidades, aos reclames da sociedade? Eu acho que essa é uma preocupação que todos nós devemos ter. Eu caminho por uma linha que tu sabes que é hermenêutica, né? Mas acho que é no bom sentido sempre, né? Mas são as sequelas do mestrado, doutorado, do pós-doc. Você não se sai ileso de uma experiência dessa, né? Não. Você sai com as sequelas, então a minha influência vai pela hermenêutica filosófica, passa pelo Lênin, vai sofrer a influência dos direitos fundamentais do Ingo. E por isso que eu tenho uma preocupação de que você tenha, primeiro, limites à produção da prova, postos principalmente pelos direitos fundamentais, limites esses que são estabelecidos no espaço público, democraticamente, considerando uma resposta institucional. E aí você tem a delimitação dos direitos fundamentais, ela é feita historicamente, consagrada no espaço público, e isso deve se apresentar como óbvio para a produção da prova, quando diz, você vem até aqui e para, porque daqui para frente você já está desrespeitando, por exemplo, a dignidade, a intimidade, a privacidade. Esse limite não pode ser colocado caso a caso por magistrados independentes. Por que não? Porque aí você me pediu uma opinião, porque aí eu penso que a gente teria respostas, dependendo de caso a caso, situações semelhantes tratadas de maneira desiguais. Nós teríamos instruções de primeira e segunda categoria. Então você teria uma instrução onde um juiz respeita e diz: aqui eu não avanço com o poder instrutório para não desrespeitar o seu direito de não produzir prova contra si. Essa é uma jurisdição de primeira categoria. E numa causa semelhante, você teria um outro juiz que não pensa assim e avança com poderes instrutórios, inclusive trabalhando a ideia do ônus, dizendo: se não produzir a prova, se não adotar o comportamento, isso vai implicar em consequências desfavoráveis para ti. E aí eu acho que a gente, para ter uma resposta institucionalizada, padronizada, que alcance todo cidadão, para que a gente não tenha jurisdição de primeira e segunda categoria. Não tem dignidade, a dignidade do outro que está no processo vai ser mais importante que a minha. Para a resposta ser institucional, eu acho que a gente tem que dialogar com a hermenêutica, porque acho que a hermenêutica pode estabelecer pelo espaço público, democraticamente, as balizas semânticas, o que vai servir de referência para a gente ter os limites na instrução da prova. Eu penso que por aí a gente pode ter um diálogo muito interessante em favor da democracia, do respeito aos direitos fundamentais, das respostas institucionais, sem prejuízo dos poderes instrutórios do juiz, porque ninguém nega isso. Claro, exatamente. A professora Rita Lins, com quem eu tive a honra de produzir também aqui uma live, ela nos deu lições lá de Portugal, e ela dizia: olha, num sistema que permite uma atuação mais ativa do magistrado, você muitas vezes retira da parte o ônus de produzir uma prova que ela, em determinado momento, não entendeu que seria decisiva. Uhum. E muitas vezes, não é? E muitas vezes, assim, poxa, eu preciso desta prova, mas eu não posso determinar a produção de ofício, eu vou ficar simplesmente, como você disse antes, inerte, e veja que, em consequência disso, você muitas vezes tem o prejuízo da própria decisão, né, de procedência do pedido. Então, não é, né, quando você amplia os poderes instrutórios do juiz, isso não necessariamente reverte em desrespeito às partes, em comprometimento da democracia. Eu também não vejo por aí.
Eu acho que é só a Então, gente ter tem que equalizar isto para estabelecer os limites. Eu acho que essa que é a discussão. exatamente, eu estou de pleno acordo contigo. O poder instrutório do juiz cumpre uma função no processo muito importante. Acho que isso acho que a gente nem debate isso, que o juiz não pode ser mais um ser inerte, ele tem que ser um ser participante. A questão é dos limites hermenêuticos, até onde o juiz pode ir para cumprir a função democrática que ele tem ali de condutor do processo, né? Para que não seja um justiceiro, porque não é isso que a gente precisa, né? Com certeza, com certeza. Tem uma questão que eu achei interessante, Guilherme, aí me faço aqui a gente está infelizmente se encaminhando para o final, mas uma questão que numa live anterior me foi suscitada e eu achei interessante. É a produção autônoma da prova, está regulada lá no Código de Processo Civil. Aí você imagine que você vai promover a ação, né? Terá processo, produzir a prova. A parte, naquele momento, não atua, não coopera, não leva as informações. Bom, esta ação autônoma de produção da prova não previne o juízo para uma ação principal, que eu vou chamá-la aqui de principal. Então, Sim. significa que esse comportamento da parte que não cooperou na produção antecipada será valorado por um outro magistrado num outro momento. Uhum. Né? Porque como você não tem prevenção, não tem princípio da identidade física do juiz, e veja que nesse caso você não tem nem a prevenção do juízo. Então, aquele comportamento inicial que na ação autônoma de produção da prova não foi cooperativo, acaba sendo depois valorado por um outro magistrado, num outro juízo. Uhum. E aí, a minha preocupação é, primeiro, você teria que uma maior fragilidade para ter uma resposta institucional? Ou você acha que a valoração é feita já na primeira demanda, na ação autônoma de produção da prova, ou que ela só deve ser feita no que eu vou chamar aqui de ação principal? Pois Marcelo, a questão ela é difícil, né? Porque, de fato, se a parte não colabora na ação, na antecipação da prova, já demonstra um comportamento de duvidoso propósito, né? Exatamente. Então, me parece, e não existindo a prevenção, como tu bem colocou, acaba dando a possibilidade desse comportamento cair no esquecimento do juiz. Exato. Né? Razão pela qual eu penso que o contexto da produção probatória antecipada deve ser trazida para a ação principal. Claro que isso vai depender da qualidade da qualidade da defesa da parte interessada. De dizer, olha, eu produzi a prova. E às vezes tem algumas questões que a gente não tem muito escapatória, que depende muito da forma que são postos os fatos, os argumentos, né? Mas, assim, num ponto de vista, num mundo assim, onde nós teríamos um mesmo juiz analisando o comportamento processual na ação antecipada para depois trazer para a ação principal, isso seria avaliado e seria posto como forma a desvalorar a condição dessa pessoa, dessa parte que não colaborou. Mas me parece que, sim, sob um ponto de vista mais pragmático e um ponto de vista mais do processo do foro mesmo, isso vai acabar se perdendo de fato. Isso acaba se assim, o comportamento processual da parte vai ser esquecido, porque muda o juiz, a prova está feita aqui. Então, se o juiz não se interessar por essa prova e se interessar pelo contexto da produção da prova, eu acho que aí talvez esteja uma solução parcial ao problema, é o juiz se interessar pelo contexto da produção da prova antecipada. Aí sim eu posso ter alguma resposta que vá trazer o comportamento. Olha, partes, produziram essa prova aqui, beleza, ok. Como ela foi produzida? O que aconteceu? Por que ela foi produzida antes? O juiz trazer essas questões para o processo também, buscar esses esclarecimentos, que vai na ideia daquele juiz mais ativo também. Mas é um problema, certamente um problema. O Gustavo está dizendo aqui, esse é fera. O meu querido Gustavo Osmo, estou vendo ele aqui. aqui. Dizendo grande, doutor Guilherme. Muita gente lhe esse, mandando um abraço, um aceno. Esse é suspeito que ele foi meu aluno, então ele é suspeito.
Tá, joia. Amigo, infelizmente, ó, o nosso tempo já está se esgotando. Eu vou registrar mais uma vez aqui a alegria de ter recebido você nesse projeto live. Registro também aqui a gratidão por você ter compartilhado tanta informação crítica, atualizada e de maneira tão didática para os meus alunos, para os meus seguidores. Eu tenho certeza que na tarde de hoje a gente aprendeu muito sobre prova. Você é fera nesse tema, também nesse tema você é fera, você discute o tema com verticalidade, então por esta razão também sei que todos nós aprendemos muito. Eu sempre digo, pô, a casa é sua, volte sempre, você será sempre muito bem-vindo. Será sempre um prazer ouvi-lo. Digo aqui ao pessoal que chegou depois, não se preocupe, porque a live permanecerá disponível aqui no IGTV e logo mais também estará disponível no meu canal no YouTube para vocês conferirem na íntegra as lições desse cara aqui, que ele é muito fera. Eu vou lhe entregando aqui 2, 3 minutos para você fazer as considerações finais, mas registro mais uma vez meu agradecimento, viu? Foi um prazer recebê-lo aqui. Marcelo, primeiro, é uma alegria estar dividindo esse espaço contigo aqui. Reitero a importância desse trabalho que tu faz de disseminação doutrinária Brasil afora, em que tu usa essa tua entrada Brasil inteiro para compartilhar o teu conhecimento. Se Deus quiser, a próxima vez a gente vai poder se encontrar pessoalmente para debater também, vai ter passado essa confusão toda, que nem a gente fez ano passado. Se Deus quiser. Né? Então, é uma honra, é uma alegria participar. Tu é uma referência para todos nós, né? Muito jovem, já atingiu um patamar de conhecimento e de destaque doutrinário em razão da tua clareza, da tua profundidade, que é referência para todo mundo, né? Então, eu que agradeço. A honra foi toda minha. É um tema que eu estou sempre disposto a debater, porque eu considero fundamental para o correto desenvolvimento do nosso ordenamento jurídico. Então, estou sempre à disposição, não só para esse tema, para outros temas também, até para discutir em geral, qualquer questão que for necessária. Estou sempre à disposição do meu amigo. Muito obrigado pelo convite e que se repita muitas vezes. Tá, João. Deixa eu lhe fazer uma última pergunta aqui. Quando é que sai essa tese, homem? Quando é que tu publica isso? Estou publicando, Marcelo. Se Deus quiser, agora até o final do ano está saindo. Estou terminando umas correções que eu tenho que fazer, que sempre passam de formatação, português, tem que revisar, e tem que botar as chamadas de atenção da banca, tem que colocar aqui dentro também, né? Então, mas até o final do ano está saindo, se Deus quiser. Aí eu vou lhe pedir um favor. Saiu a tese, você me avisa que eu faço questão de divulgá-la entre os meus alunos, seguidores, vou fazer um post aqui para divulgar essas ideias, porque você tem uma preocupação que é muito nobre com a produção democrática do direito, do resultado e com a gestão democrática da instrução probatória. Uma preocupação que é muito nobre e é uma preocupação que eu vejo que você também tem de promover o diálogo da academia com a prática do jurisdicionado. Você tem essa preocupação de sair do mundo das ideias para mostrar como é que essas ideias podem ser revertidas em benefícios para a vida do jurisdicionado. E eu acho que esse é um compromisso que nós todos da academia precisamos assumir, né? De mostrar que o fruto da pesquisa tem um resultado prático muito importante para quem precisa do sistema de justiça. Meu amigo, exatamente. Foi um prazer recebê-lo. Eu espero que a gente possa se rever em breve e presencialmente. Já sabe que quando sair tua tese, por favor, me avisa que eu faço questão de divulgar por aqui, viu? Com toda certeza. Valeu. Um grande abraço, meu irmão. Com Deus. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Encerramos mais um episódio da 5ª temporada. Lembrando que toda essa semana é dedicada ao estudo do tema provas. Tá joia? Então, segue me acompanhando aqui pelo Instagram, porque logo mais eu divulgo o terceiro e último convidado da semana para tratar desse tema que é tão importante. Espero que vocês tenham gostado das lições de hoje. Por hoje é só. Um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê.